Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei quando vocês estão assistindo ou ouvindo essa aula. Ela é uma continuação da aula anterior, que buscou apresentar os agentes e as estruturas das relações de poder, das relações políticas na qual a América Portuguesa estava inserida do século XVI até o meio do século XVIII. Nisso a gente vai continuar com os mesmos temas, mas pensando na segunda metade do século XVIII e início do século XIX, uma época de reformas e também do início das revoluções atlânticas nesse período. Então, e ao mesmo tempo então, que essa é uma continuação da aula anterior, vendo o período posterior, essa também é a primeira de 3 aulas que vão pensar o fim do período colonial no Brasil. Aí, depois das aulas das reformas, a gente vai ter uma aula sobre as configurações, principalmente a mineira e a baiana, no final do século XVIII, e em seguida uma aula sobre a vinda da família real, o fim da situação colonial e as transformações que acontecem quando o Rio de Janeiro se torna a capital do Império Português. E a gente vai parar em 1819, porque em 1820 começa, efetivamente, que completou 200 anos hoje, inclusive, começa a Revolução do Porto, que efetivamente abre, né, um momento revolucionário no Império Português. Então, em primeiro lugar, por que a gente vai começar em 1750? A década de 1750 representa uma mudança significativa no mundo português. Em primeiro lugar, você tem a morte de Dom João V, que havia governado durante 44 anos e perto, pouco antes, pouco depois, de uma série de seus principais conselheiros. Então representou uma mudança de guarda na alta política portuguesa. Lembrando que o reinado do Dom João V tinha sido excepcionalmente longo, né? 44 anos de reinado e um dos mais longos em séculos. Ao mesmo tempo, um pouco depois, né, na década de 1950, o ouro atinge seu auge e depois sua produção começa a diminuir. Estagna e começa a diminuir lentamente. E isso vai gerar transformações significativas, porque o ouro era, né, um elemento absolutamente central de sustentação fiscal e econômica do Império Português e da própria monarquia portuguesa. A isso se soma o terremoto de Lisboa, em 1755, que tinha sido absolutamente transformador, né? O terremoto de Lisboa vai matar de 10 a 20 mil pessoas, né? 5 a 10% da população de Lisboa, mais ou menos, né? Vai gerar um impacto muito grande na maneira como a Europa pensa, né? Enfim, vai atrair vários dos principais escritores, por exemplo, Voltaire, que vai escrever um panfleto e depois vai escrever, né, um romance que tem que é um dos mais famosos escritos dele, que é Cândido ou Otimismo, né, em que os personagens principais vão ter o azar de estar em Lisboa no momento, né, e vão acabar sendo pegos. Enfim, é uma visão até estereotipada, né, certamente estereotipada de Portugal, enfim, mas é interessante para pensar até o impacto aí, porque se for discutindo o que significa, né, o que significou um terremoto desse, uma destruição tão grande dessa. Uma destruição, inclusive, que afeta muito o trabalho dos historiadores, né? Porque, além da perda de vidas, né, a cidade pegou fogo por causa do... A perda de vida não foi só o terremoto em si. A cidade pegou fogo, com muitas construções de madeira, iluminada por velas, né? Velas, lampiões, enfim. Então, tudo isso quebra, cai. E aí a madeira toda pega fogo e papel pega fogo também. E você perdeu uma série de documentos com um grande terremoto de 1755. Hoje em dia, né, pelo menos o Arquivo Nacional, né, o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, ele é construído, uma construção meio esquisita, larga assim, não tão alta, mas larga, exatamente feita para aguentar possíveis terremotos. E aqui, enfim, o trecho do Voltaire. Né? Após o tremor de terra que destruíra 3/4 de Lisboa, os sábios do país não haviam encontrado um modo mais eficaz de prevenir uma ruína total que de dar ao povo um belo alto de fé. Fora decidido pela Universidade de Coimbra que o espetáculo de algumas pessoas queimadas a fogo lento, em grande cerimônia, era um segredo infalível para impedir a terra de tremer. Exagero, enfim, estou totalmente estereotipada e negativa, enfim, característica dessa rejeição às cerimônias eclesiásticas, do preconceito contra da rejeição à Inquisição, enfim e tal, não preconceito, mas da rejeição à Inquisição,
sem reconhecer as mudanças que vão estar acontecendo nessa década de 1950, como a gente vai falar, inclusive, né, nessa aula. Era um segredo infalível para impedir a terra de tremer. Consequentemente, foram apanhados um basco, acusados de ter desposado sua comadre, o que não fariam alguém ser, ser queimado vivo, evidentemente, né? O que você podia ser punido pela Inquisição era a bigamia, não por casar com a comadre. E 2 portugueses já comeram frango e haviam tirado fora o toicinho, também não, evidentemente. Mas aí provavelmente uma referência aos cristãos novos, né? A ideia de que o cristão não pode comer porco, enfim. E vieram buscar, após o jantar, o Dr. Pangloss e seu discípulo Cândido. Cândido foi açoitado ritmicamente ao som de um canto. O basco e 2 homens que não queriam comer toicinho foram queimados e Pangloss foi enforcado, embora isso não fosse o costume. O interessante, evidentemente, não é a representação dele de Portugal. O interessante é como o impacto internacional que teve, né, o terremoto de Lisboa, né, que vai ser discutido em panfletos, em gravuras, em romances como Cândido, enfim, vai ter toda uma discussão muito grande. Se isso teve um impacto na própria Europa, imagina em Portugal. E aí isso abre espaço para a ascensão do Sebastião José de Carvalho e Melo, que era um fidalgo de uma família tradicional, mas não era um dos grandes aristocratas do reino, e que era alguém com experiência diplomática, né? Em Londres primeiro e depois em Viena. Ele não era um iluminista, ele era fundamentalmente mercantilista, que teve contato com uma produção, um pensamento econômico, fundamentalmente no final do século XVII, né? Sobre como se deve enriquecer como o reino podia se enriquecer, e ele vai ficar querendo entender por que Portugal estagnou, enquanto outros reinos estão crescendo. E aí a competição internacional é especialmente importante na construção do pensamento do Pombal e para entender, né, as pressões a que Portugal estava nesse momento, né? Um contexto de competição internacional entre vários impérios. Aí outra coisa que a gente pode acrescentar, que acontece também, né, pouco depois do terremoto, na verdade já estava acontecendo, né, começado na América do Norte, conhecida como a Guerra French Indian War, né, como os americanos chamam, mas que vai começar de maneira mais global em 1756, é a Guerra dos 7 Anos, né, que vai de 1756 a 1763. Então, toda essa disputa internacional, econômica, mais bélica também, né, e com impactos diplomáticos, enfim, que o Pombal conhecia, né, como diplomata e como estadista português, ele vai ter que lidar com isso. E aí você tem toda uma discussão sobre a figura do Pombal, né? Se o Pombal ele representa uma ruptura ou se ele representa uma continuidade, né? A gente vai ver que, sim, ele tem algumas rupturas, mas também tem muito mais continuidade do que a historiografia geralmente pensava. A historiografia muitas vezes dava no Pombal um elemento muito modernizante. Na própria ideia, a gente aprende no colégio como um déspota ilustrado. Mas o que o Pombal tinha mesmo de ilustrado? Muito pouco, para não dizer quase nada, como a gente vai ver. Então, o pombalismo ele vai representar uma série de mudanças, e sim, tem até hoje discussões historiográficas sobre isso, né? Enfim. Mas também vai trazer uma série de quantidades muito grandes. As próprias mudanças que ele traz são derivadas também de transformações anteriores, desde a década de 1720, 30, né? Ainda no reinado do Dom João, né? Do Dom João V. Mas o ponto é que ele vai assumir também um poder excepcional para o ministro, né, português, e vai exercê-lo por muito tempo. Ele um poder que só é comparável ao do século XVII. Esse século XVII pelo Conde de Castelo Melhor, no reinado do Dom Afonso VI, e que era o tio, né, do tio-avô do Dom José. Ele era o irmão que foi deposto, né, pelo Dom Pedro II de Portugal, que era o pai do Dom João V e avô do Dom José. E o Dom José, enfim, então o Sebastião de Pombal, Sebastião de Carvalho e Melo, né, que vai virar o Marquês de Pombal, né, na verdade ele primeiro, ele, enfim, vai ter os títulos, ele vai ser primeiro Conde de Oeiras, e Marquês de Pombal ele só recebe em 1769, se não me falha a memória. Mas enfim, então, isso vai gerar discussões muito grandes, né? Porque muito da disputa política, muito não, mas uma parte da disputa política portuguesa, século XIX e XX, inclusive é sobre a imagem do Pombal, né? Que até hoje é uma das estátuas com maior
com maior destaque, né, na paisagem lisboeta, né? Isso é a estátua do Marquês de Pombal, vista do Parque Eduardo VII, né? Enfim, de lá você vê, né, Porto, enfim, e tal. Então, é uma tá num lugar de destaque tremendo, né? Para Lisboa. É difícil você passar por Lisboa sem passar por aí e sem ver essa figura do Pombal, né? Então você tem toda uma disputa sobre a figura dele, né? Ele pode ser apropriado, né? De maneira positiva e de maneira negativa. Até naquela coisa absurda que é o Brasil para Lerdos, quer dizer, né? O Brasil Paralelo, né? O canal de YouTube, produtor de documentários, entre aspas, Olavista, ele tem uma parte que tem um episódio que esqueci o título da série, né, sobre a história do Brasil, né? Que é uma visão muito absurda de qualificar a história do Brasil. Tem um momento que eles falam do Pombal. O Pombal é apresentado como alguém de esquerda, né? O que é totalmente absurdo. Mas por quê? Por causa de uma das facetas dele, que é duas facetas dele, a maior intervenção estatal e o secularismo, mas principalmente a maior intervenção estatal. Então por isso que ele é apresentado como de esquerda, né? Enfim, a gente vai vendo que a gente vai ver durante a aula que isso é totalmente mongoloide, mas enfim, tudo na série é mongoloide. Eu só vi por dever de ofício, né? Infelizmente. Mas não vejam ou se veem, vejam com um olhar muito crítico para pensar o significado disso, né? Qual será o significado disso, maneira como as pessoas pensam a história. A gente está disputando isso. E, obviamente, eles têm muito mais visualizações do que esse curso, né? Porque, enfim, são 6 episódios para a história do Brasil todo, um episódio de história colonial, enquanto eu tenho, sei lá, vão ser 20 vídeos, 20 alguma coisa vídeos sobre isso, com sei lá quantas horas de conteúdo e anos de estudo, em vez de um bando de pé rapado falando sobre isso. Mas vamos fechar, né? Enfim, desculpe minha raiva contra esse bando de psicopata e continuemos. Então o Pombal, né, ele vai pensar sobre isso. Aí ele vai ter que lidar com essas questões e aí vão ser essas reformas que vão se transformar nesse período. É isso que a gente vai tentar ver nesse curso. Mas o Pombal, ele era alguém que um dos elementos centrais dele vai ser formular de maneira precisa, né, a questão do monopólio colonial. As reformas, elas são reformas que, como a gente vai ver, elas querem manter de grande maneira as estruturas sociopolíticas do Império Português. E manter o monopólio colonial é absolutamente central para isso. Então aqui, né, uma fala dele de 1741, quando ele estava, acho que é uma carta de quando ele estava em Londres. Ele estava em Londres há 2 anos. Sendo grandes os interesses do comércio com os estrangeiros, interesse e lucro, né, geralmente, são ainda maiores os lucros quando ele se faz com as próprias colônias. Não só este comércio é o mais útil, mas também o menos arriscado. Cada nação monopoliza o tráfico das suas colônias e exclui delas as nações estranhas irremissivelmente. É também o mais útil esse comércio pelo número infinito de pessoas que faz subsistir e enriquecer na Europa ou no continente, além dos que enriquecem nas mesmas colônias. Sendo estes os motivos, porque destas partes se tem feito não só a exclusiva dos estrangeiros, mas também o cuidado dessas partes da Inglaterra, né? Mas também o cuidado de vigiar sobre seu comércio e de fertilizar cada dia mais para brotar novos ramos. Então o monopólio colonial é muito central no pensamento, né, do Pombal. Isso já indica bastante para onde é que vai, né, para onde é que vai as reformas portuguesas. Então, você tem terremotos políticos e econômicos nesse momento? Tem. Mas também tem um pouco de cuidado, né, dessa visão. Você tem algumas visões, como por exemplo, do José Subtil, Antônio Manuel Espanha, que vem transformações enormes nesse período, né? E eu acho, e assim, seguindo a gente o trabalho do Nuno Monteiro, né? São 3 historiadores portugueses. O Nuno Monteiro tem um livro, a biografia do Dom José, que é a melhor discussão que eu conheço sobre o pombalismo, enfim, sobre esse período, que é o que a gente está tratando aqui. E o Nuno apresenta bastante uma visão bem mais nuançada, com bem mais nuances sobre esse período, que eu acho que serve de guia para gente aqui. Inclusive já passei, né, no curso um texto dele, mas como não vai ter uma aula só um texto dele sobre as reformas, né? Mas como não vai ter uma aula só sobre reforma, né, são 3 aulas sobre esse período final, eu preferi passar o texto no curso do Istvan para esse trio, né, de aulas, o Istvan Yankso e do João Paulo Guerreiro Pimenta. Mas recomendo, né? O melhor texto de uma visão geral sobre o período de reformas é o do Nuno Monteiro
no Brasil Colonial, organizado pela Fátima Gouveia e pelo João Fragoso e publicado pela Civilização Brasileira. No terceiro volume, o texto do Nuno Monteiro sobre isso. Então, aqui serve bastante de base aqui para a gente discutir isso. Então, qual era, né, o significado dessas... o teor geral, né, das ações do Pombal, especialmente depois que ele assume mais poder, né, depois do terremoto. Porque o terremoto ele vai ter um impacto muito grande, né, no Dom José, enfim, e talvez tenha facilitado, né, esse aumento do poder do Sebastião de Carvalho e Melo, né, que ainda não era Pombal, que vira o Conde de Oeiras, se não me engano, em 56, logo depois do terremoto. Ele já era ministro de Estado, né, desde 1950, mas ele assume mais nesse momento. Talvez por causa, né, desse temor do Dom José, que ficou muito abalado, enfim e tal. Ficou um tempo na real barraca, né, porque tinha medo que que tivesse o terremoto, o teto caísse na cabeça dele, enfim e tal. Então o Pombal ele vai assumir mais importância nesse momento. O, o, Quais são as questões para ele? Então ele está pensando, a questão que ele está pensando é sempre em relação com outros impérios. A experiência como dele como diplomata e o fato de que você tem uma competição internacional muito significativa e se intensificando nesse momento, está ligado ao contexto de intensificação do comércio transcontinental também nesse momento, especialmente do comércio atlântico, né, que cresce exponencialmente no século XVIII. Então a questão dele é fundamentalmente como é que você pode imitar, pegar o que tem de bom, né, nos impérios concorrentes para melhorar a situação do Império Português. E para isso, o Estado vai ter que, a monarquia vai ter que agir mais. Então você tem um governo, e o fato de ele ser agora controlado por um ministro, num grau muito maior do que nos 90 anos anteriores, né, desde a queda do Conde Castel Melhor junto com o seu rei, o Afonso VI, em 1667, isso vai permitir, né, que esse governo atue de maneira mais unificada. Então você tem um aumento do ativismo estatal que você vê numa produção legislativa muito mais prolífica, né, nesse momento. Mas apesar disso, os fins eram muito tradicionais. Os fins não eram muito diferentes do que tinha antes, né? O fim não era um fim, digamos, não era um fim ilustrado. O fim era um fim mercantilista. Você tem que aumentar o poder do monarca, inclusive arrecadando mais, principalmente, mas não só arrecadando mais recursos, e você quer enriquecer o reino, principalmente, mas não só, através da exploração colonial, que são objetivos que faziam perder sentido um século antes. O Nuno explica de maneira muito convincente, né, de como os modelos, né, para o Marquês de Pombal estão fundamentalmente no século XVII, né, como o Richelieu, o Cardeal Richelieu na França, né, do Luís XIII, enfim e tal. Então, talvez no Conde Duque de Olivares, né, na monarquia hispânica na mesma época, cento e pouquinhos anos antes. Então, você tem muito pouco de excepcional, né, nessa visão do Marquês de novo, né, nessa visão do Marquês de Pombal, uma visão absolutamente tradicional. Ele pode modificar, né, a maneira de agir, que se torna mais proativa, digamos assim, de maneira mais unificada, né? Então seria talvez o momento que você tem pela primeira vez um governo, efetivamente, podemos falar disso, um governo unificado, em vez de você ter esse sistema polissinodal que a gente falou lá no anterior, né? Esses vários conselhos, as várias... Você continua dando disputas, evidentemente, né? Mas o fato de você ter uma pessoa sendo capaz de dirigir num grau muito maior, né? Torna esse governo capaz de agir de maneira mais coesa. Talvez um dos elementos inovadores, né, da ação pombalina, né, é a relação com o poder eclesiástico com a igreja, né? Porque você tem um processo de secularização. Processo de secularização no ensino, especialmente na reforma da Universidade de Coimbra, né, na década de 1760, que se completa em 1772, do ensino básico, né, para usar um termo de hoje, que a igreja vai perdendo espaço nele, né? E na tentativa de submeter mais fortemente o poder eclesiástico à coroa, que sempre teve uma relação muito forte, como já falou em aulas anteriores. Mas você tenta estabelecer isso mais, talvez um dos principais símbolos disso seja a relação dele com a Inquisição, né? O irmão, ele coloca o irmão dele, né, como como inquisidor geral, na tentativa de controlar a Inquisição, né? Inclusive ele vai, depois, em 1772, ele acabar com a diferenciação entre cristãos novos, né, os descendentes de judeus
convertidos ao catolicismo desde o século XV e cristãos velhos, né? E isso era o principal, os cristãos novos eram os principais perseguidos pela Inquisição até esse momento, mesmo séculos desde essa conversão, né? Então você tem um processo, né, de transformação nessa maneira, né, de lidar de maneira de lidar com a igreja, mas não é um próximo, ele não é religioso, né? O que você tem simplesmente é uma tentativa de aumentar o poder da coroa e, enfim, isso inclusive vai passar pelo conflito com os jesuítas, que eu vou falar disso daqui a pouquinho. Enfim, acho que é melhor falar logo. O Pombal, ele tem é até difícil às vezes entender essa relação com os jesuítas, né? Enfim, tá ligado ele não era necessariamente pensado como hostil aos jesuítas, né? Mas na década de 50 ele vai ficando mais hostil aos jesuítas, né? E isso é um contexto até internacional, embora o Pombal fosse talvez um dos primeiros, né? Depois de serem expulsos do Império Português em 1759, vão ser expulsos do Império Espanhol em 1767 e depois também dos domínios franceses e depois a ordem vai ser extinta, né? E recriada, acho que lá pela década de 1830. A década de 1830, né? 50, 60 anos depois da sua extinção. Então, tá ligado, o conflito com Jesus está ligado à percepção de que eles estão criando, né, um Estado dentro do Estado, especialmente nas fronteiras, né, da América Portuguesa, ao sul e ao norte, né, ligado aos conflitos sobre os limites, com o Império Espanhol, enfim. Então, os jesuítas vão ser vistos como pessoas como diferentes do resto da igreja, não submetidos ao poder da coroa. E aí ele vai aproveitar, né, a possibilidade de repressão, a possibilidade de repressão abertas por um atentado ao Dom José I para atacar a oposição a ele em Portugal, fundamentalmente, né? Que era. Então ele vai pensar como jesuítas, como se eles tivessem feito parte desse complô para matar o rei, né? E não tinha nada disso, né? O rei estava voltando de um amante, então para era alguém, uma relação dele com uma mulher de uma família nobre, e aí tenta matar ele por causa dessa relação, enfim. É uma questão menor. Só que o rei vai ser baleado, né, em 1858, e isso vai ficar um tempo em recuperação, enfim, isso vai gerar uma reação profundamente paranoica e violenta contra a família, contra duas das principais famílias aristocráticas, né, principalmente os Távoras, é, e, e também os jesuítas, né. Então aqui, esse é o Dom José, o rei, e aqui a lei da expulsão dos jesuítas, a justificativa, né, da lei. Desde o tempo das operações que se praticaram para a execução do Tratado dos Limites das Conquistas, Tratado de Madrid de 1950, procurei, como se fosse o rei falando, né, aplicar todos quantos meios a prudência e a moderação podia sugerir para que o governo dos regulares são das ordens monásticas, né, enquanto os padres que a gente pensa normalmente são os seculares. Estão vivendo sociedade, os regulares, praticamente vivem nos seus monastérios, conventos, enfim. Para que o governo dos regulares da Companhia Denominada de Jesus, das províncias destes reinos e seus domínios, se afastando do temerário e façanhoso projeto com que havia intentado e clandestinamente prosseguido a usurpação de todo o Estado do Brasil, né? Então era uma ameaça ao poder, era visto como uma ameaça pelo rei, que é uma visão muito paranoica, exagerada, e que podia ter interesses econômicos e políticos ligados a ela, mais do que sem acreditar nisso. Mas é claro que a tentativa de assassinato ao rei aumenta, né? A crença, né? É mais fácil acreditar que o assassinato do rei é uma coisa a parte de uma grande conspiração do que era uma questão amorosa menor, né? É a mesma coisa com o assassinato do Kennedy, né? Do JFK, em 1963, né? Por isso que muita gente não acredita que é simplesmente o caso de um maluco, né? O Robert Lee Oswald, e relaciona com a máfia, com os russos e com o que o valha, enfim, nessa época. E aqui tem, né, uma representação da tortura dos Távoras, né? Várias pessoas da família foram executadas, né, com uma violência
muito grande, né? Aqui você está vendo, a pessoa está amarrada e os pessoas correntes vão quebrar as articulações todas do corpo, né? Enfim, aqui todos os mortos, né? São 9 pessoas mortas, enfim. A violência da execução foi uma coisa que impressionou, foi considerado muito bárbaro, né? Na Europa nesse momento. Você não tinha talvez nada equivalente desde, sei lá, talvez desde uma acusação com esse grau de violência, enfim, né? Me alegaram regicídio desde a morte do Ravaillac, que matou o Henrique IV da França no início do século XVII. Então, o grau de violência é uma coisa muito impressionante, né, discutido na Europa nesse momento. E fazia parte, a coroa, ela pôde absorver, né, as possessões dos jesuítas, que depois vendeu, né, demorou um tempo, mas depois vendeu, e também e principalmente dessas famílias aristocráticas que foram absorvidas no patrimônio da coroa no século XVIII, né, enfim. Então, a Portugal, o Pombal, aqui a imagem dele, vai ter uma relação muito violenta com a oposição de Portugal e vai ser, de maneira geral, bem sucedida, né? Ele vai conseguir escantear boa parte das famílias aristocráticas que tinham controlado o governo português nos séculos anteriores, né? Claro que isso não significa que estão ascendendo pessoas populares, né? Quem está ascendendo na prática são fidalgos como ele, enfim, letrados e tal. Não significa que o governo fosse mais popular, democrático ou nada que vá. Pelo contrário, isso é um grau de autoritarismo muito grande. Além disso, o que mais o Pombal tentou fazer? Essas são as representações mais clássicas dele, né? E ele está apontando, né, para os navios, para o porto, né? Porque a questão central, como não podia deixar de ser, era o comércio. Fundamentalmente, o comércio ligado, né, ao mundo ultramarino. Então, se tratava do que o Kenneth Maxwell, um historiador inglês, chamou de nacionalização da economia luso-brasileira. Em que sentido? Ele queria diminuir a influência portuguesa, a influência inglesa nesse mundo luso-atlântico, né? Enfim, nesse mundo lusitano, a dependência das mercadorias, e queria conseguir aumentar a integração das diversas partes do Império para que a maior parte dos recursos ficasse em Portugal em vez de escapar para a Inglaterra, né, ou outros países. Então, como é que ele vai fazer isso, né? Ele vai tentar estimular o comércio, né? Por exemplo, em algumas regiões ele vai liberalizar o sistema de frotas, né, para estimular, dar mais liberdade para os comerciantes atuarem, né? Outros ele vai fazer companhias fluviais de comércio para áreas como Pernambuco, Paraíba e o Maranhão e o Grã-Pará, para que essas áreas, por um lado, recebessem um suprimento maior de escravizados, que eram cidades especialmente do Maranhão, e por outro, para que os negociantes imperiais pudessem se beneficiar, né, dos monopólios que essas companhias teriam. Ele vai favorecer os mercadores, né, em vez da visão dos mercadores como da atividade mercantil como uma atividade mecânica inferior, né? Passa o grande comércio para ser algo valorizado como até uma coisa enobrecedora. E os mercadores, os grandes mercadores, passam a ser valorizados, né, nessa sociedade. Enfim. Então, eles vão assim, vai ser um momento de ascensão muito grande deles no reino como no Brasil. Né? Então, você sempre teve comerciantes ricos, né, mas eles se tornam mais importantes e provavelmente, talvez, mais oportunidades de enriquecimento nessa segunda metade do século XVIII, né, a partir dessas reformas pomalinas. E certamente eles ganham prestígio social. Você tem também, né, um estímulo à diversificação agrícola, né? Você vai estimular novos produtos no Brasil, anil, que é um corante, né? Ou algodão, por exemplo, vai aumentar para que você aumentasse a produção. Tudo isso vai demorar anos, né, para realmente frutificar e conseguir ampliar a produção, mas vai algum momento, principalmente na década de 80, 90, no contexto posterior que a gente vai falar depois, você vai ter um avanço significativo aí. Então, a ideia, né, do Pombal, embora ele tenha representado continuidade com períodos anteriores, né, como eu estava falando mais cedo, ele também vai ajudar a trazer mudanças. Mas claro que essas mudanças também estão ligadas a contextos estruturais. Né? Por que ele consegue favorecer? Por que ele vai favorecer os mercadores? Por que ele vai favorecer a diversificação agrícola? Porque a economia brasileira já está se diversificando,
os mercadores também estão ascendendo no reino como na metrópole, embora no reino no metrópole eles fossem até mais importantes, né? Enfim. E mais no reino, desculpa, no reino metrópole não. No reino como na América, embora na América eles fossem até mais importantes e mais socialmente diversificados. Quem são esses grandes comerciantes beneficiados no reino? Fundamentalmente estão concentrados em Lisboa, enquanto nas Américas você tem em todas as diferentes regiões todos os grandes portos comerciantes como um grupo muito importante até para dentro, especialmente na região, para o interior, né? Especialmente a região de Minas Gerais, né? Enfim. Então, ele sabia que ele tinha que dar uma atenção fundamental para o Brasil, porque o Portugal dependia do Brasil. Então, ele quer favorecer, aumentar a produção do Brasil, aumentar o controle português sobre o comércio com o Brasil para conseguir que mais recursos fossem produzidos no Brasil e que uma parte maior desses recursos fossem canalizados, né, para Portugal. Ele vai também tentar ampliar, né, a arrecadação de impostos no Brasil. Mas, e aí isso é um ponto central, o pombagismo não se caracteriza por um aumento do conflito com outras regiões. O pombagismo ele se caracteriza por um aumento do conflito com as elites locais. E isso é uma diferença muito grande com outros impérios. Todos os impérios passaram por momentos de reformas nesse momento ligadas à competição internacional, especialmente pós-Guerra dos Sete Anos. Como eu já falei, de 1756, né, a 1763, ou se você contar, né, a French Indian War, né, a Guerra Franco-Indígena na América do Norte, desde 1754. Então, o Império Espanhol, o Império Inglês, o Império Francês vão estar todos ampliando, né, tentando ampliar o poder monarca, poder régio, como também estava acontecendo no Império Português, mas diferente do Império Português, eles vão concentrar seus esforços e os seus embates nas colônias, nas Américas. Por quê? Porque talvez eles tivessem mais dificuldade de fazer reformas nas respectivas metrópoles. Então a área vista como de menor resistência era o ultramar. No caso pombalino, luso-brasileiro, era o contrário. Ele vai enfrentar com mais força a oposição no próprio reino do que nas Américas. Ele vai manter a colaboração com as elites locais. Isso você vê muito bem de um texto do Luciano Figueiredo, né, num livro organizado pela minha colega Cláudia Rodrigues, na época pombalina, que se chama Pombal Cordial. Então você tem uma colaboração muito grande com as elites locais no Brasil no período pombalino. Né? Ele vai tentar aumentar a extração de impostos, mas isso vai ser feito em grande medida com alianças locais, muitas vezes com comerciantes, mas não só. Né? O Marx já tinha percebido isso também, enfim. Então você tem as chamadas juntas da fazenda, por exemplo, que vão ser parcialmente, vão ser em grande medida controladas pelos locais, especialmente, mas não só comerciantes, né? E vão tentar combater o contrabando, com aparentemente, né, algum sucesso, né? Então as reformas pombalinas elas parecem muito diferentes das outras reformas na mesma época, porque elas não aumentam a conflitualidade com o Império Português. Talvez porque o Império Português já se caracterizava com os colonos. Talvez porque o Império Português já se caracterizasse por uma integração econômica e social maior do que o Império Inglês, do que o Império Espanhol, do que o Império Francês. Então ele não vai dar origem a revoltas. As reformas não vão dar origem a revoltas e uma tensificação, um tensionamento da relação metrópole-colônia, como aconteceu, especialmente, claro, no Império Inglês, com a independência das 13 colônias, que vem, né, em 1776, né, enfim. E, claro, que a intenção de aumentar as exportações brasileiras também era uma intenção também era algo de interesse nas elites locais, tanto dos comerciantes quanto dos grandes produtores, né? Assim, as mesas de expansão coloniais que o UOL vai criar também muitas vezes estão ligadas, né, a essas elites locais, né? Enfim. A preocupação em defender o Brasil também está ligada aos interesses locais, também não queriam estar sendo envolvidos, né? Envolvidos em
em conflitos militares, enfim. Então, em grande medida, você tem talvez uma conjunção de interesses entre as elites locais e o reformismo, o Reinol, maior do que em outros impérios. Né? O Império Inglês, para tentar lidar com os grandes déficits herdados, né, da Guerra de 7 Anos e os custos do Império Global, né, que aumenta após a vitória em 1163, vai tentar aumentar a taxação dos colônias. Isso vai gerar uma série de conflitos. Né? Isso também vai ver, sei lá, uma rebelião em Saint-Domingue, em 1168, se me falha a memória. Você vai ter rebeliões também famosas no Império Espanhol. Você vai ter uma diminuição, né, por exemplo, da participação das elites locais nos órgãos de governo, principalmente as audiências, né, na América Espanhola, enquanto o contrário acontece, né, no Brasil. Há um aumento dessa participação das elites locais nesses órgãos de governo na segunda metade do século XVIII. Né? Então, muitas vezes, formas pombalinas e borbônicas são pensadas como o mesmo pacote, mas elas são diferentes. De forma borbônica se assemelham, em maior grau, de formas britânicas e francesas, até do que com as reformas pombalinas. Né? Exatamente porque todas as reformas foram conflituosas, só que as pombalinas foram mais conflituosas, talvez, no reino, enquanto as outras foram mais conflituosas nas Américas. E aqui é importante essa comparação, né? Quando você compara, você vê, fica bem claro, né, por que Pombal foi cordial em comparação com outros espaços, né, para sua relação com as elites locais, certamente não cordial com a família Távora, enfim e tal, mas comparando com a relação com as elites coloniais no Império Espanhol, ou no Império Britânico, né, ou no Império Francês também. Um dos elementos centrais das reformas pombalinas foi o diretório. O que foi o diretório? Né? O diretório, uma das questões, né, que geraram os conflitos com os jesuítas era o controle deles, né, sobre as populações indígenas. E isso era especialmente importante nas áreas fronteiriças, ao sul e principalmente ao norte do Brasil, porque são áreas em que a população indígena era muito grande e se achava que os jesuítas tinham um poder elevado demais, ficava fora do controle dos reis. Inclusive, talvez, um dos momentos que para a gente ajudou a alimentar esse anti-jesuitismo, né, foi as cartas de um outro irmão, sem ser o inquisidor, né, do Sebastião de Carvalho e Melo, né, Francisco Xavier de Mendonça, que foi governador do Grão-Pará e Maranhão, né, ao longo da década de 1950. Né, ele escreve cartas reclamando dos jesuítas, enfim e tal. E isso certamente estimula, né, esse anti-jesuitismo do Pombal. Mas que está ligado fundamentalmente a essa questão, que está muito ligado a essa questão da defesa das fronteiras. Né? Como é que você protege o território? Porque se você pode perder a fronteira, você pode perder depois outros territórios, que outro território passa a ser a fronteira, enfim e tal. Então, se pensa que a necessidade de você integrar esses povos indígenas parece um pouco, né, uma coisa meio mais de 200 anos antes do regime militar, né, mas a ideia da ditadura militar, de 1964 a 1985, né, a ideia do integrar para não entregar, né, enfim. Você tem toda essa, então você percebe essa longa duração dessa psicose com a Amazônia e muito ligada às povoações indígenas vistas como potencialmente ligadas a estrangeiros, enfim, que é algo muito marcado na cabeça, né, inclusive do governo atual, enfim. Então, o diretório vai tentar integrar as populações indígenas. Elas vão continuar a ser tuteladas, só que agora não mais pelos jesuítas, e sim por diretores leigos. O trabalho compulsório vai continuar, ou seja, os indígenas vão continuar sendo forçados a trabalhar por remuneração muito baixa, porque os colonos queriam ainda ter acesso ao trabalho indígena, apesar do avanço da escravidão africana ligada à companhia de comércio, né, do Grão-Pará e Maranhão, especialmente na região do Maranhão. E os principais também vão ser importantes, os principais indígenas, né? Vão continuar a ser importantes também como intermediários. Mas talvez nesse momento vários dos principais vão se inserir mais, né, na economia, né, na economia mercantil, né, do Império Português, em vez de tentar manter e enriquecer individualmente ou em termos familiares, em vez de procurar mais defender as terras comunitárias. E a terra comunitária é uma grande questão, né, porque essa integração muitas vezes significa uma perda, né, dessas terras indígenas, ou pelo menos elas ficam mais vulneráveis à ação dos não indígenas, daqueles que não pertencem a esses povos originários. Né? Isso é uma discussão também que é de longuíssima duração. Né?
Você tem essa ideia de que, por um lado, os indígenas, os povos originários não precisam de tanta terra, e por outra, né, que esses povos originários, se eles forem integrados, aí a terra vai ser individual em vez de comunitária e eles podem perder, né? Isso também está presente, né? Esse interesse dos colonos na terra também está presente nesse momento, né? Mas as terras continuam, pelo menos parcialmente, né? Mas em grande parte a ser comunitárias, né? Mas certamente você tem um avanço nessas terras indígenas. E aí as aldeias, muitas se tornam vilas, né? E é interessante como nessas vilas muitos colonos são, né, muitos colonos são como nessas aldeias, muitos colonos são, desculpa, muitos indígenas vão atuar junto com os colonos, junto com os euro-brasileiros, luso-brasileiros, nesse governo. Então você vai ter índios sendo vereadores das câmaras municipais nessas novas vilas, né? Isso não acontece só no norte, isso acontece por todo o Brasil, né? Essa transformação de aldeias indígenas em vilas acontece por todo o Brasil nesse momento, né? Então, isso faz parte desse esforço integracionista, né? Você também vai incentivar os casamentos mistos, vai dizer que não se pode chamar os indígenas de um nome tão injurioso quanto negro, né? Então, você vê que a tentativa de preservar o indígena do preconceito não é uma luta antirracista, né? É só uma questão de você tentar integrar o indígena, mas isso não elimina de maneira nenhuma o preconceito contra o negro, né? Uma época de expansão ainda da escravidão, como seria por mais um século. Você tem uma tentativa de imposição do português, especialmente para as crianças indígenas, né? Que também fazia parte da tentativa de integração, né? E o indígena deixa de ser, os indígenas deixam de ser legalmente discriminados, né? Deixa de ser uma nódoa, uma mancha no sangue, para na prática a discriminação real continua a existir como continua até hoje, né? 250 anos depois, né? Um elemento central do diretório era proibir em qualquer circunstância a escravização indígena. E isso vai ampliar a capacidade dos indígenas de protestar contra a escravização, né? Vai estar aí para você falar, eu sou indígena e não posso escravizar, você não precisa explicar mais nada. Se as pessoas convencer que você é indígena, você tem que ser, pelo que sua mãe era indígena, né? Porque o status é transmitido pela mãe, não pelo pai. Partus sequitur ventre, né? O princípio legal milenar, né? O partos, enfim, a criança segue o ventre da mãe, né? Enfim. Então, essa proibição da escravização indígena aumenta a capacidade de protestar, né? Desses indígenas contra a escravização, né? Enfim. Então isso também é uma transformação muito grande e muito importante, né, da relação com indígenas. O diretório vai acabar em 1798, né, e aí, enfim, continuam ainda muitas questões de como lidar com o indígena, que é uma coisa que a sociedade brasileira, né, o Estado brasileiro vai transformando ao longo do tempo. Você vai ter um regimento, né, em 1845 no Império, depois você tem mais transformações do século XX, né, sempre tem essa tensão entre integração, preservação, qual é o estatuto do indígena, e acho que uma das origens disso, fundamentais para pensar, né, a relação do Estado brasileiro, que continua sendo uma relação colonial com os indígenas, está no diretório, né, então, que é muito, muito importante. Mas e depois do Pombal? Quando morre o Dom José, ele não teve um filho homem, né, então assume a filha dele, a Dona Maria I, casada com o irmão dele, né, o Pedro III, príncipe regente, né, o consorte, né, o rei consorte, né, mas era a rainha, a governante seria a Dona Maria I, até ela ser considerada louca e perder o controle direto do governo no início da década de 1990, quando passa a ser o príncipe regente Dom João, né, depois da morte do marido dela, né, do Dom Pedro III, e do filho mais velho. E aí assume o Dom João, que era o filho mais novo, mas enfim, que vai assumir o governo fundamentalmente a partir de 1792, se não me falha a memória. Mas o que muda então? Você tem a chamada viradeira com a Dona Maria I, mas na verdade a viradeira não muda muita coisa, né? Você tem uma ascensão novamente ao poder, né, de boa parte das famílias aristocráticas, que tinham sido escanteadas no governo do Pombal, mas a boa parte das reformas continua valendo isso não. Você vai ter algumas mudanças, as companhias pombalinas perdem relevância, né? Mas, no geral, mais coisa continua do que acaba. E você tem as ideias iluministas, aí começam a chegar mais. Só que
elas chegam, mas elas servem muito mais para racionalizar o exercício do poder, para dar novas justificativas do exercício do poder, do que para questionar, né? Elas servem para repensar e justificar no novo contexto intelectual o poder, em vez de questionar esse poder, de querer transformações sociais, né? Então, o que há de iluminismo nesse momento é muito mais um iluminismo, instrumental, né, do que um iluminismo questionador, né? Muito pouco ou nada de radical, porque isso não seria aceitável, né, para a coroa portuguesa, que é onde esses iluministas todos vão estar atuando, porque por causa da censura, do limitar no mercado consumidor, você não tem um espaço, uma esfera pública tão independente, né, do poder real em Portugal nesse momento, né? Esse discurso preliminar, né, da Academia Real de Ciências de Lisboa, né, que é fundada, se não me engano, em 1788, ele explica um pouco qual é o papel desses ilustrados portugueses, que é um papel muito limitado. Dar providências, remover obstáculos, extirpar abusos, compete somente aos ministros do poder soberano, do rei. Influir com grandes exemplos, intentar grandes estabelecimentos, cabe só nas forças dos ricos proprietários. Propagar as luzes que para este fim lhe subministra a natureza dos seus estudos é tudo o que podem e devem fazer as corporações literárias. Então o iluminismo ele vai tentar melhorar esse exercício do poder para tornar mais eficiente, vai justificar o exercício do poder monárquico, mas ele não vai questionar a ordem social, a ordem sociopolítica de maneira nenhuma. Esse questionamento ele vai chegar de maneira subterrânea, né? Principalmente, inclusive você pensa na Inquisição, no final do século XVIII, no século XIX, mas é algo, como dito, subterrâneo ao predominante, que é um iluminismo muito ligado a essa monarquia, a esse Estado português, né? Então você pode mudar as maneiras, né, de pensar de como pensar a relação metrópole-colônia, mas você não questiona ela, você só encontra novas formas de justificá-la. Então você vai justificar de novas formas o monopólio colonial, né? Você não vai questioná-lo, né? Aqui, por exemplo, né, um bispo, José Joaquim da Cunha Zeredo Coutinho, nascido no Brasil, no Campos Goytacazes, se não me engano, ele vai defender a sucessão colonial. A metrópole, por isso que é mãe, deve prestar às colônias suas filhas todos os bons ofícios e socorros necessários para a defesa e segurança de suas vidas e seus bens, mantendo-se uma sossegada posse e fruição dessas mesmas vidas e desses bens. Então, a coroa portuguesa, ela está se sacrificando para proteger as colônias e por isso as colônias devem aceitar o monopólio colonial e devem aceitar que não possam produzir nada industrial, porque devem se focar no que é a especialidade dela, no que elas eram mais adequadas, que era a produção agrícola, e deveriam só comprar a produção industrial vinda de Portugal. Aqui, né, o bispo. Então você finge que a exploração colonial ela é uma complementaridade, né? Então você tem um discurso que estabelece que a relação metrópole-colonial é uma relação benéfica a todas as partes, como a gente vê depois do Dom Rodrigo de Souza Coutinho também no final do século XVIII. Desejando Sua Majestade ligar com nexos indissolúveis todas as mais separadas partes de seus vastos domínios e estados, de maneira que cada um em particular e todas em geral concorram para a geral felicidade dos povos, para a grandeza da monarquia, é a mesma senhora Dona Maria servir a ordenar que Vossa Excelência procure aumentar nessa capitania, quanto puder, o uso e consumo de todas as produções naturais e manufaturas deste reino. Ou seja, quer que eles consumam mais os produtos do reino nas Américas, no Brasil. Igualmente, procurará Vossa Excelência promover para o reino a maior exposição possível de todos os gêneros e produções dessa capitania, a fim de que da mútua troca dos gêneros e produções resulte a maior riqueza e felicidade de todos os vassalos de Sua Majestade, que deseja estender sem diferença alguma as suas benéficos paternais vistas a todos os seus vassalos, pelos quais tem o mesmo e igual interesse. Então ele diz que ele vai tratar todo mundo igualmente, mas na prática não. Ele está fingindo que é igual, mas ele está tratando de maneira melhor Portugal. Ele quer continuar, reforçar a exploração colonial, né? Enfim. Então, e a preocupação é central com o Brasil, porque o Brasil é a frente central para Portugal. Portugal não era nada sem o Brasil. O pequeno continente de Portugal, tendo braços muito extensos, muito distantes e muito separados uns dos outros, quais são seus domínios do tamanho nas quatro partes do mundo, não pode ter meio nem força com que se defenda a si próprio.
que acuda ao mesmo tempo com grande socorro à preservação e segurança dos mesmos domínios. As principais forças que vão defender o Brasil são as do mesmo Brasil. Ele continua no mesmo documento, de 1778. É demonstrativamente certo que sem o Brasil, Portugal é uma insignificante potência, e que o Brasil sem forças é um preciosíssimo tesouro abandonado a quem o quiser ocupar. Então, você não tem essa imagem da independência ainda, embora a guerra de independência das 13 colônias britânicas na América do Norte estivesse acontecendo. Né? O Brasil era ou de Portugal ou ser conquistado por outra potência, provavelmente a Inglaterra ou a França, enfim, que eram as duas grandes potências nesse momento. Né? E o Brasil, e essa importância do Brasil aumenta ainda mais. Você tem uma conjuntura internacional que aumenta a demanda dos produtos europeus. Você tem os conflitos no Caribe que afetam a produção no Caribe, desde a guerra de independência das 13 colônias até depois e principalmente a Revolução Haitiana. A guerra de independência das 13 colônias ela prejudica a produção no Caribe, porque ela transforma o Caribe, ela novamente coloca o Caribe como uma área de conflitos, né, entre os impérios, principalmente francês e inglês. E depois da Revolução Haitiana, ela tira que começa em 1891, Saint-Domingue, né, que depois vira Haiti em 1804, ele tira do mercado internacional o maior produtor mundial dessas commodities, café, de algodão também, enfim, e normalmente coloca o Caribe como um elemento de açúcar e coloca o Caribe como um elemento, uma área de conflitos muito grande. Então, tudo isso vai aumentar a demanda pelos produtos brasileiros. Vocês têm esse contexto de renascimento agrícola, né, que está ligado a essa demanda do comércio internacional graças a esse prejuízo no Caribe, e também a Revolução Industrial aumenta a demanda pelo algodão, produzindo, por exemplo, em Pernambuco e principalmente no Maranhão. Né? Então, você tem uma prosperidade no uso brasileira ligada a esse comércio de exportação em razão fundamentalmente dessa demanda internacional. Você tem, claro, um crescimento contínuo, né, como a gente já viu em aulas anteriores, do mercado interno brasileiro. E esse mercado interno brasileiro ele vai ser fundamental para o início dessa industrialização portuguesa. Qual é o mercado para os produtos portugueses? Eles não conseguem competir na Europa com os produtos ingleses. Então, fundamentalmente, eles vão produzir para o próprio mercado, que é muito pequeno, ou ir para o mercado brasileiro, que vai ser forçado a comprar por causa do monopólio colonial. Então, essa industrialização portuguesa, né, que vai estar aumentando a partir da década de 80, ela é totalmente dependente do mercado brasileiro. Tanto que depois da independência ela vai acabar caindo em decadência rapidamente, na década de 1920, 30, enfim. Fundamental aqui é perceber duas coisas. Uma, essa importância do Brasil. Mas que essa importância do Brasil crescente não significa que você tivesse um momento de crise do Império, como queria, por exemplo, Novaes. Você tem um momento de auge dessas relações, de um auge, um apogeu econômico, relações muito intensas, uma produção muito grande, e também os laços entre a metrópole e a colônia estavam mantidos num grau provavelmente superior à maioria ou todos os outros impérios. Você tem uma classe mercantil no Brasil que é praticamente toda ela de origem portuguesa. Você tem uma circulação, né, uma migração, uma circulação de pessoas muito grande entre o Brasil e Portugal. As elites brasileiras, as elites intelectuais brasileiras, todas vão se formar na Universidade de Coimbra e muitas delas vão atuar na administração portuguesa. Então, a administração portuguesa vai ter muitos lusos brasileiros nela. Então, o Império, nesse início do século XIX, ele não está, apesar da era de revoluções, da Revolução Americana, da Revolução Haitiana, da Revolução Francesa, das Conjurações, você não tem uma crise, eu acho, de discussão colonial. Você tem talvez o auge de discussão colonial aí. E aí o que vai romper a discussão colonial é uma coisa muito mais imediata, né, embora ligada a fatores estruturais que aumentam a importância do Brasil, que é a invasão napoleônica da Península Ibérica. Né? Mas isso aí a gente vai falar daqui a 2 aulas. Então, o fundamental da pensar de hoje é que esse momento não foi necessariamente, as reformas não foram ligadas necessariamente a uma crise do sistema colonial. Você tem, pelo contrário, esse auge colonial e a existência de laços muito intensos entre as elites do Brasil e Portugal nesse momento. Então a gente tem que ter bastante ceticismo com toda essa ideia de crise e dos fatores estruturais que vão lidar a independência e pensar também nesses fatores conjunturais. Mas isso a gente vai ver também nas aulas seguintes. Então é isso, pessoal. Obrigado. Nessa semana ainda, nos próximos dias, vão ter as últimas duas aulas do curso. E depois, aí, na semana que vem, uma tentativa de dar uma visão geral
das discussões todas que a gente fez até aqui. Obrigado e até a próxima.